Pessoal, vamos começar a fazer a massa. Julinho, só dá um esclarecimento a título de informação técnica. Sim. Se a massa é igual para as duas, para o salgado e para o recheio doce. É igual, Daniel. É igual? Eu desenvolvi É uma neutra. massa neutra, que dá para usar para o doce, para o salgado ou para o agridoce. Fantástico, você é demais. Julinho, meio ponto na sua média. Pode começar a sua aula, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Para essa receita super tranquila, eu trouxe uma novidade pequenininha que é uma dica para ela ficar muito mais macia. Aqui numa vasilha eu vou colocar açúcar e sal. E aí, olha só, pessoal, leite em pó, leite em pó. O leite em pó aqui ele vai dar muita maciez na massa. E aí eu tenho fermento biológico, que aí eu vou dar uma raspadinha assim, uma esfareladinha com as mãos. Isso aqui é aquele fermento de padaria, pessoal. Quem não tem o fermento biológico pode usar, o fermento biológico fresco pode usar o fermento biológico seco. Leite, vocês viram? Eu coloquei leite em pó e coloquei leite também. Eu quero muita maciez nessa massa. Aqui, Daniel, eu tenho margarina. Eu derreti ela com a intenção, e só isso, de que a massa possa misturar muito mais facilmente, Daniel. Que legal, hein? E aí com garfo, gente, nós vamos colocando aqui, misturando, e aí vão os ovos. Tá vendo? Massa rica porque a gente diz que tem muito sabor, tem muitos ingredientes que vão ajudar para que essa massa fique realmente muito fofa, aveludada, como aqueles pãezinhos, tipo bisnaguinha, Daniel. Nossa. Mas a ideia é fazer, nós estamos fazendo hoje essa pizza redonda, de bolinhas, quadrada de bolinhas, perdão. Mas podemos fazer praticamente qualquer tipo de pão. E olha, e o recheio da calabresa com o requeijão cremoso ficou fantástico. A calabresa moidinha, encontrando essa massa macia e úmida, muito gostoso mesmo. Você nota que tem um queijinho ali encostadinho na calabresa do lado esquerdo aí? Aí, ó, do lado esquerdo você percebe o detalhe desse queijinho que encontra a calabresa e a casquinha torradinha, tudo de bom, viu? Julinho, então repete pro titio e pra titia que está em casa, pro vovô, pra vovó, pro menino e pra menina. Tudo começou com o açúcar e o sal, açúcar e sal, fermento biológico, leite em pó, leite líquido, margarina e ovos. E ovos, isso mesmo. Não é isso? Coloquei tudo aqui, estou misturando. Tá. E já está dissolvido. E aqui agora é só ir colocando a farinha aos poucos. Tá bom, de bacana. tal modo que dê ponto. Bom, é bom lembrar não colocar leite gelado nessa massa, sempre em temperatura ambiente, né? É legal mesmo, lembrar. E a margarina também não pode estar quente, pelando. Ela se derrete não, senão ela mata o fermento. Senão ela mata o fermento, mata o ovo, já ela fica muito fica agressiva, tudo ruim, né? Não dá certo. E agora, Julinho? Vamos à farinha. Aqui do lado eu tenho a minha balança com meio quilo de farinha, Daniel. Peraí, vamos ver a balança? Balança, vamos ver a balança, mas não cai. E eu costumo fazer receita com meio quilo mesmo, Daniel. Por que isso? Para que a pessoa em casa possa dividir. Se você tiver duas vasilhas iguais, é só você dividir 1 quilo de farinha em 2 vasilhas. Então para nessa varinha aí. Vamos dar um tempinho nessa farinha, hein? Parei. 500 gramas. 500 gramas bem pesado, tá bom? Bem pesado, Daniel, caprichado. Vocês têm 500 gramas de farinha, a mistura. Isso. Tudo no jeito. Olha, está bem cremosa, né? A misturinha. Bom, aqui eu coloquei os primeiros ingredientes, os líquidos, com exceção do açúcar e do sal. E aí, agora, gente, é a hora de colocar a farinha. E a farinha é assim, vai colocando aos poucos, sem pressa. Lembrando que eu estou fazendo aqui com garfo, Daniel, e numa vasilha. Se você tem uma batedeira na sua casa e está afim de fazer numa batedeira, a única diferença, pessoal, é que vai fazer mais rápido. Julinho, você falou com exceção do açúcar e do sal que eles não são líquidos, mas eles estão aí. Estão aqui. Eles estão aí, tá? Porque não pode causar, com exceção do açúcar e sal, mas está tudo aí já, tá? Retificando, que não são líquidos, mas está todo mundo aqui, gente. Isso aí, vamos lá. A turma inteira. Bom, continuando, eu estou colocando a farinha. E aí nós vamos misturando, sempre aos poucos, porque se você colocar de uma única vez, dá certo também, pessoal. Só que aí dá um trabalho danado, porque a massa começa a grudar na mão, e aí começa a fazer uma bagunça danada, e se você tem a esposa em casa, a avó, a tia, vai dar, olha, eles não vão gostar. Daniel, olha só, eu estou colocando, o importante mostrar nesse momento é que a massa ela começa a ficar mais cremosa. Ela vai chegando perto de uma consistência de massa de bolo. Verdade. Olha, o Julinho, grande especialista em massas, pães e afins, panetones e tudo mais. É legal. Aí já tem o sangue de panificador nas veias, aí várias gerações. Quantas gerações já de panificação? Eu sou a terceira, Daniel. Terceira geração. Eu sou a terceira. Importado de Portugal. Importadíssimos. Para você
que está aí nos assistindo hoje, e ele é muito hábil nas massas, ele gosta de trabalhar com o garfinho dele, fica feliz de ver aí o pessoal, você em casa, né, fazendo as receitas dele, certamente são muito boas, pessoal. Massa muito macia e só um garfinho, ó, vai chegando, não requer nem prática nem habilidade. É um gostoso fácil venda também, se você quer começar a fazer e vender. Se você quer vender um café na porta de uma fábrica ou num ponto de ônibus, se você está querendo uma atividade assim, você pode fazer um pãozão desse gostoso, tem o doce, tem o salgado, leva aí 2, 3 garrafas térmicas, ó, e já vai faturar. Dá para se virar. Quanto que você acha que gasta, Júlio? Bom, vamos lá, meio quilo de farinha, 60 centavos. Mas, parará, eu acho, pessoal, que para fazer um pãozão desse tamanho gasta R$5. O de calabresa ou o de calabresa? Qualquer um dos dois, Qualquer Daniel, um. porque os preços são super parecidos. Se vender R$1 um pedaço, tem para mais de 10 pedaços aí, já dá para faturar. O cafezinho também é uma coisa que dá um super lucro, Daniel. Vender café dá lucro pra caramba, viu? Vamos dar uma olhadinha na massa, como é que tá? Você quer colocar ela no balcão para ir trabalhando ela, Julinho? Isso, Daniel, essa é a hora de colocar. Quando você não conseguir mais mexer com o garfo, que vai ficando pesado, é a hora de colocar na mesa. Então você coloca numa bancada. Perfeitamente. E olha, gente, importante mostrar. Vocês estão vendo que a massa ela tá toda assim em pedaços? Ela tem que ficar homogênea. Quer dizer que a gente vai ter que sovar. Fazer, às vezes, de uma batedeira industrial. Bacana. Ó, você viu que aí tem o leite em pó, a margarina. Tem. São coisinhas diferentes que estão nessa massa, massa com ovos. Para você que está acompanhando hoje o nosso programa. Olha que delícia a massa, ó. E o negócio aqui, Daniel, é juntar a turma inteira, ó. Pega todos os pedacinhos aqui do meio da ponta para o centro e nós vamos misturando e sovando. E ela vai tomando forma. Nossa, eu vou fazer em casa semana que vem, mas vou levar esses pãezinhos já hoje. Eu vou comê-la hoje e vou fazê-la na semana que vem. Ficou no jeito, hein? Olha aí, Daniel, rapidinho. Linda, dá um toquinho. Ó, pessoal, ó. Maravilha. Macia, esse é o ponto que a massa de vocês deve ficar na sua casa. Bom, essa massa aqui, pessoal, nós vamos colocar ela numa vasilha, vamos cobrir com um paninho e aí vai crescer de 30 a 40 minutos, até que ela quase que dobre de volume. Para quê? Para que o fermento entre em ação, cresça. E aí, depois disso, a massa vai ficar assim, pessoal, ó. Essa massinha vai aqui do lado, ela, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Opa, olha que legal. O que eu quero mostrar dessa massa, Daniel, é que ela fica, olha, elástica e, olha, se você apertar, você vai ver aqui no centro essas bolinhas. Essas bolinhas é o fermento entrando em ação, Daniel. Por isso que a nossa massa é tão fofa. E aí, pessoal, aqui nós vamos pegar pedacinhos de massa, Daniel, ó, uns bocadinhos. Vamos fazer uma bolinha. Tá. Deixa eu colocar assim de ladinho e fazer aqui, ó. Uma bolinha, tá vendo? E aí nós vamos abrir aqui a bolinha, Daniel, e vamos colocar o recheio desejado. Aqui eu vou colocar, por exemplo, esse pedacinho aqui de queijo Minas padrão e um pouquinho da calabresa moidinha. Olha só. Aí a gente puxa aqui as pontinha, ó. Vamos fechar direitinho aqui, ó. Tá. Aqui escapou, volta. E aí, pessoal, essa parte que você fechou, dá uma beliscadinha e vira para baixo. Enrola para que fique totalmente seladinha, e aí nós vamos colocar assim, ó, numa assadeira, Daniel. O chefe Júlio está boleando, né, a nossa pizza recheada, estamos chamando assim, mas você pode chamar de um pãozão gostoso, e ele está colocando vários recheios. Cuidado que numa formada tem que ser um recheio só, né? Porque senão vai ter surpresinha. A não ser que você queira realmente fazer aí cada bolinha um recheio, um com queijo calabresa, né? Mas aí você leva tudo para o mesmo lado, tudo para o salgado. Os recheios são crus, né? A calabresa só está trituradinha, o queijinho também picadinho. Você pode colocar azeitona, um queijo cremoso, pode colocar bacon, torresmo dentro, né? Uma delícia. Fica muito bom. Detalhe para você que está assistindo, olha, ele untou a assadeira com o papel manteiga, passa a manteiga no fundo da assadeira, põe um papel manteiga, pessoal, se quiser ainda pincela um pouquinho de manteiga por cima. O importante é você deixar todas as bolinhas bem próximas uma das outras, tá? Com, assim, um pequeno afastamento, porque quando elas dobrarem de tamanho ou crescerem mais um pouco, elas têm que se encontrar aí. Porque quando elas se encontrarem, você vai ver que tem esse efeito aqui, ó.
Portuga, mostra pra gente aqui, por favor. Tá vendo que as bolinhas se encontraram? Quando elas cresceram, todas deram a mão e aí ficou um pão maravilhoso como esse. Você já pode destacar cada um para comer com a própria mão ou cortar com a faca, como você preferir. Tá me dando água na boca. O Julinho fez a massa, deixou crescer, boleou e você viu ele fazendo as bolinhas todas relativamente do mesmo tamanho e próximas umas das outras, para quando elas crescerem, até já cresceu um pouquinho, tá vendo que ela está encostando uma na outra? Elas nem estavam encostando, algumas já estão começando a encostar, né? E se você vê que ficou um buraco, que nem aqui, né, Julinho? A gente podia pôr outra aí, para na hora de crescer não ficar esse buraco aí. Mas né? essa aqui eu deixei separada, Daniel, pra gente colocar um pedacinho de papel manteiga. Ah, você fez doce de um lado, salgado do outro? Meio tá ponto, vendo? nossa média já deixou o caminho lá. Foi. Então você pode dar essa dica. E também, se você está em casa e quer fazer outro formato de pão, Também. pode sugerir, né? Tranquilamente, qualquer um. Vamos lá então, Julinho. Bom, daqui nós vamos deixar nós crescemos a primeira vez, lembra? 30 ou 40 minutos para que a massa evolua e tenha muito... Ar dentro. Isso, ar Fique dentro, macio. Daniel. Boa, engasguei, mas saiu. Ar Opa. dentro. E aí, nós boleamos, colocamos o recheio e ela tem que crescer de novo, pessoal. Então, mais meia horinha. Meia horinha, depois nós vamos pincelar. De tal modo que, Daniel, nós vamos pincelar com o ovo de um lado. E qual era o lado doce, hein, Daniel? Você lembra? O lado doce da vida é o meu lado esquerdo, onde está o coração. Mas você acertou, que é esse mesmo, ó. E... Ó, esse aqui é o lado doce. Eu não prestei atenção, Julinho. Você... Não, mas acertou. É. E aí, no lado doce, nós vamos colocar só o ovo. E no lado salgado, nós vamos pincelar um pouquinho de molho de tomate. Ah! Olha que legal. Tá vendo? Você é o cara, hein, meu? Molho Nunca, de jamais tomate. na história desse país. Super tranquilinho, Daniel. Molho de tomate todo mundo tem. É verdade. Inclusive, olha, tava 0,79 centavos no mercado. Super oferta, Daniel. Aquele Bacana. sachezinho. E qual é o nome do mercado que tem essa oferta, Julinho? Ah, eu não posso falar, Daniel, mas tem sim, viu? E aí nós vamos colocar um queijinho. Tá bom. Ó, mas lá no Bom Preço tem, não tem lá em No Taquara? nosso preço. Nosso preço? Opa, lá em Guaianazes tem. Olha, então, daqui a pouco a gente vai levar pro forno. Eu só queria pedir, Julinho, já que você falou de separar o doce e o salgado, que nem você separou essa daqui, Foi mesmo. você tem um papelzinho, tá vendo? Essa aqui ele fez Tem. doce e salgado na mesma forma. Você pode pegar um pedaço de papel alumínio ou um pedacinho de papel manteiga. E aí, ó, super simples. Você coloca assim de ladinho, Daniel. Só para fazer uma barreira. Porque quando o pãozinho começar a crescer, ele vai grudar. Eles vão colar e aí vai ficar como esse aqui, tá vendo? E aí o papel aqui no meio já há a separação, não é isso? E Tá não vendo? passa um sabor do doce pro sabor salgado. Exatamente. Opa, aqui, aí, Aí. ó, o papel estava aqui no meio, eu já tirei o papel, tá bom? Bacana, Julinho. Ó. Legal, né? Então, vamos levar para o forno e vamos passar a receita. Lápis e papel na mão. Olha, meio quilo de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de leite em pó, 3 ovos, uma xícara de chá de leite em temperatura ambiente. Os ovos também é bom que eles não saiam da geladeira direto para a massa, viu? Deixa eles, não os use gelados. 4 colheres de sopa de margarina ligeiramente derretida e uma pitada de sal. 1 colher de sopa de açúcar. 2 tabletes de fermento biológico fresco. Recheio doce, 200 gramas de goiabada cascão e 200 gramas de queijo meia cura. Recheio salgado, 2 colheres de sopa de azeite, aí 2 colheres de linguiça defumada e 200 gramas de mussarela. Esse azeite você colocar um pouquinho na linguiça, ou pode pôr um orégano também. A linguiça nem foi para a panela, ela só está moidinha, né? E recheou o pão, tá bom? Olha, no que deu, quanto tempo de forno, Julinho? 30 minutos, Daniel. 30 minutos aproximadamente. Você pode pôr frango, pode pôr bacalhau, pode pôr azeitona, torresmo, bauru, presunto e queijo. E aí vai. Você está sugerindo um outro... baguete. Ah, está sugerindo um baguete com a mesma massa. Com a mesma massa dá pra fazer uma baguete recheada. Como é que fecha? Fecha pra gente Assim, a baguete, você pega então. na pontinha, Ah. aí aqui, ó, aperta primeiro para segurar o recheio.
A turma toda. Dar um abraço Isso. no pessoal. Abraçar Aí o pessoal. você vem aqui, vai apertando, deixando bem acochado, como fala lá no nosso querido Nordeste. Tá. E aí puxa, 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 puxa. Aí, tá pronto. Enrolou, tá pronto. Enrolou, tá pronto, Daniel. Aqui é só pincelar ovo, dar uns cortezinhos com a faca ou com uma gilete. E um abraço. E um abraço. Esse pincel tá com goiabada. Deixa. Quer passar o molho de tomate mesmo? O molho, nosso recheio é salgado. Olha que legal. Verdade, vai dar certo também. Vai dar certo, olha lá. Olha, que bacana. Então, ó, deixa eu fazer os picotinhos pra você que Faz tá em os casa. picotinhos. Dar uma acompanhada aqui, ó. Olha que linda. Tá? E do jeito que você fez, Massa Daniel, linda, ficou hein? ótimo porque vai mostrar o recheio. E aí você vai poder mostrar do que é recheado. Muito bem. Então, Julinho, você quer dar seu e-mail, sua conta corrente? O que você quer dar? Claro, não, o e-mail. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma receita pessoal, em especial também de padarias, chefjuliocruz@yahoo.com.br ou no Facebook, Júlio Cruz. É isso aí, Júlio Cruz, mas é com sotaque de português. É Senão Júlio não Cruz. entra. Senão não entra no e-mail. É verdade. Faz as receitas que você quiser, né? Se quiser pudim de pão, Sonho. broa, sonho. De padaria, ela entende.